O que são pecados? Pecados são pensamentos, palavras e atos contra a lei divina. O que é a lei divina? Não é um livro extremamente grosso com uma lista gigantesca de disposições legais, mas sim, como diz Jesus, a lei consiste no amor a Deus e amor ao próximo. Se alguém realmente ama a Deus e ao seu próximo, ele cumpre a lei. Um pecado, então, é uma ação incompatível com o amor de Deus ou o amor ao próximo. Bem, há pecados que são completamente contra o amor de Deus e ao próximo e, assim, o destrói. E há os pecados que só ferem esse amor. Dessa forma, podemos diferenciar entre pecados graves e pecados menores ou veniais. Pecados graves são simplesmente contrários ao amor de Deus e do próximo. Eles atacam completamente esse amor. Idolatria, não guardar os domingos, adultério, assassinato ou roubo são apenas alguns exemplos deles. Quem faz essas coisas conscientemente e de livre arbítrio comete o que é chamado de pecado sério ou grave. Pecados graves destroem o vínculo de amor que nos une a Deus. Perdemos a graça santificante pela qual nós compartilhamos na vida divina. E assim, a perda da graça também significa a perda da nossa vida sobrenatural. E é por isso que os pecados graves são também chamados pecados mortais. Os pecados veniais, como todos os pecados, mostram uma certa falta em colocar as coisas na ordem certa. Eles podem ser um exagero ou desleixo em matérias que não são tão graves. Pode haver desorientação, mas ela não é dirigida contra o amor de Deus ou ao próximo. Qual seria um exemplo que ilustra a diferença? Bem, mentir é claramente sempre um pecado. E esse pecado seria grave se eu enganar alguém em um assunto muito importante ou causar-lhe danos. Por exemplo, se eu vender a alguém uma casa fantástica por um monte de dinheiro, mas na realidade eu bem sei que ela é um horror. Isso está voltado diretamente contra o amor ao próximo. Se, por outro lado, sem intenção de machucar alguém, eu digo a uma outra pessoa que eu gosto de sua forma de tocar violoncelo, mesmo que eu não goste de violoncelos, isso normalmente seria considerado um pecado venial. Os pecados veniais, então, são menos graves, porque eles não destroem o amor de Deus e do próximo. Mas, mesmo assim, isso não os torna bons. Eles são e permanecem sendo pecados. Eles precisam ser evitados assim como todos os outros pecados, ainda mais pelo fato de que frequentes pecados veniais nos levam a cair rapidamente em um pecado mortal. Se, por exemplo, eu sou frequentemente criativo com a verdade em questões menores, então eu vou formar um hábito e eu rapidamente vou me encontrar em uma situação em que eu comece a mentir em assuntos mais importantes. Então, aí está. Pecados graves e veniais. Para concluir esse episódio, podemos tentar ilustrar os efeitos que esses diferentes pecados têm sobre nós. Esta vela acesa representa a luz da graça iluminando a nossa alma. Ela nos permite ver o caminho para Deus, para que possamos alcançar o nosso objetivo com segurança. Assim é que realmente deve parecer em todos nós o tempo todo. Através de pecados veniais, a chama começa a tremer. Nós ainda podemos ver as coisas, mas uma chama vacilante já não brilha tanto. E é difícil ver tudo claramente sob essa luz. Qualquer pessoa que tenha tentado ler algo à luz de uma vela vacilante sabe o que eu quero dizer. Através do pecado mortal, a luz se apaga completamente. Estamos no escuro e não somos mais capazes de avançar em direção a Deus,
até que a luz seja restaurada para nós. Aqui vemos isso mais uma vez, usando um exemplo diferente. Viver a vida de graça significa uma alimentação saudável. Você cresce e prospera. Os pecados veniais são como alimentos não digeríveis, ou em exagero. Ambos vão lhe dar uma dor de estômago. Pecados graves, por outro lado, são como veneno. O fim. Game over. Enquanto, com os pecados veniais, você pode consertar as questões em grande parte por conta própria, com os pecados graves você precisa de ajuda de fora. E esta ajuda nos vem de Deus, na forma do sacramento da reconciliação ou confissão. Ficando ainda com os exemplos, na confissão somos ressuscitados, ou a luz da graça é reacendida.